acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro traz vantagens enormes que a do Eduardo não traz. O Flávio é uma pessoa muito articulada, inclusive com o sistema. O que o sistema pode fazer a respeito? Ora, no máximo, torná-lo inelegível. E essa é a grande preocupação. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vamos entrar em 26? Bora. Paulo, se me permite, eu vou colocar aqui na tela o Polymarket. Eu tenho feito isso toda semana para quem nos acompanha. Obviamente, quem está aí no Spotify não vai conseguir observar, mas eu vou narrar pontualmente. Então, já na tela aparece pequeno para mim, mas eu acho que se eu aproximar eu consigo ver. Se vocês notarem, pessoal, na semana passada a gente tinha 3 milhões e mais ou menos 300 mil dólares já apostados na plataforma. A chance de vitória do Lula está sendo precificada em 50%, lembrando que essa chance já chegou a bater quase 65%, né? Então vem perdendo um pouco de força ao longo dos últimos meses. Tarcísio estava com 32%, Renan Santos, que era o nosso convidado da semana passada, né? Um deles, por sinal, estava aqui com 6%, e depois Haddad ganhando força, né? O Haddad chegou a ter 1% e foi subindo para 5%, porque muita gente acredita na possibilidade de que Lula, se não tiver convicção de que vá perder, que vá vencer essa eleição, ele não sairia candidato. Então a probabilidade ali para o Haddad está muito baixa. Algumas pessoas compraram com 1%, 2%, já mais que dobraram o capital. E o Ratinho, né, que por mais tivesse subido 1% naquela altura, está só com 3%, já chegou a estar com mais de 10%, então tem perdido força aí nos bastidores. Atualizados esses números, não temos muitas novidades, a não ser uma alta relevante do Tarcísio, né, de semana passada para cá. Saiu de 32%, foi para 36%, óbvio, ainda bem abaixo ali dos 50% que o Lula manteve, em detrimento de uma queda do próprio Ratinho, mais uma vez, saiu de 3%, foi para 2%, e agora o Haddad saindo de 5% e indo para 4%. Neste exato momento, nós temos 3.850.000 dólares apostados. Ou seja, pouco valor apostado, né, de uma semana para outra, ainda a liquidez não é das maiores, mas já é uma liquidez suficiente para que uma pessoa consiga manipular pouco a precificação, então naturalmente isso começa a ficar mais próximo ao que realmente as pessoas acreditam. Esse é o cenário que a galera tem acreditado do ponto de vista financeiro. Agora, Paulo, eu queria te escutar qual que é a sua visão do que você tem enxergado com base nesses números, assim, o quanto você acha que está distante da realidade esses números que aparecem aí na tela? Acho que a gente tem um problema no Brasil hoje, que as coisas estão mudando muito, muito depressa, né? O clima do país era 4 meses atrás, o clima do país certamente será outro daqui a 4 meses. Então, vou dar alguns exemplos de variáveis que mudam completamente o jogo. Por exemplo, o que acontece se for aprovada uma anistia mais ampla? Como é que as forças políticas se reorganizam no Brasil? Outra, o que acontece se Tarcísio não se desincompatibilizar no início do ano que vem? Outra, o que acontece se um dos irmãos Bolsonaro, penso aqui, por exemplo, o Flávio Bolsonaro, anunciar a sua candidatura à presidência com apoio de todos os outros irmãos? O que acontece? O que acontece se, quando a Lei Magnitsky começar a ser mais aplicada no Brasil? O que acontece se outros indivíduos forem sancionados na Lei Magnitsky? O que acontece se as negociações Brasil e Estados Unidos como tarifa naufragarem, ou o que acontece se elas prosperarem? O que acontece se as sanções forem, no cenário que eu considero hipotético, retiradas? O que acontece? O que acontece? O que acontece? As conversas que eu tenho com o governador Tarcísio, porque eu tenho pessoalmente apreço, ele diz de forma absolutamente categórica de que não será candidato. Ele me dá a palavra dele. Eu posso ser muito inocente e tá sendo enganado. Eu tenho apreço pelo governador Tarcísio, me dou bem com ele,
mas não cresci com ele, não conheço bem, não somos amigos, ele não estava no meu casamento, ao contrário do Eduardo Bolsonaro ou do Trump. O governador Tarcísio não estava lá. Mas eu acho que faz sentido o cálculo, o que ele me diz. Eu não considero traidor, eu acho que ele, de novo, pode ser inocência minha, mas os seus atos, para mim, sempre pareceram atos leais ao presidente Bolsonaro. Eu acho que ele tenta ajudar o presidente Bolsonaro, e nós conversamos abertamente sobre como nós divergimos sobre a estratégia deles de ajuda do presidente Bolsonaro. Eu acho que só se ajuda o presidente Bolsonaro e o Brasil confrontando o sistema. O governador Tarcísio acha que é possível ajudar dialogando e compondo com o sistema. São duas visões de Brasil diferentes, né? Mas ele diz que não será candidato. E aí eu penso, olha, faz sentido. Mesmo que ele seja um traidor, eu volto a dizer, não considero o caso, seria muito burro uma pessoa que resolvesse lançar uma candidatura para presidente contra o Lula, que consolida os votos da esquerda totalmente, não tendo o apoio integral da direita. Porque se Tarcísio for candidato, em primeiro lugar, é imensamente provável que haja um outro candidato de direita, alguém da família, e também é extremamente provável que pessoas como Eduardo Bolsonaro, ou pessoas que têm alguma influência eleitoral como eu, não apoiem a candidatura do governador. Por quê? Porque não gostam dele? Não, porque entendem que ele não representa este movimento que eu descrevi no início do programa, que é o movimento nacional populista, que se chama bolsonarismo no Brasil. Nós, eu e outras pessoas, entendemos que o governador Tarcísio, justamente por essas características de ser alguém que acredita em composição com o sistema, não pode, por definição, ser um candidato antissistema. Então não representa as nossas ideias. Por não representar as nossas ideias, não gozaria do apoio. Quando eu falo nosso aqui, eu não estou tentando maximizar meu apoio, quem sou eu na fila do pão, né? Eu estou querendo dizer aqui de uma base popular que abraça esse movimento nacional populista, que se chama de bolsonarismo. Então, Tarcísio não teria um apoio do bolsonarismo e talvez tivesse uma candidatura de antagonismo a ele. Ora, se isso acontecer, ele não vai ganhar a eleição. E por que abrir mão de uma eleição certa para o segundo maior orçamento da América do Sul, que é o orçamento do governo do estado de São Paulo, onde ele tem feito um bom governo, onde ele vai colher boa parte dos frutos da administração dele no mandato seguinte. E se quiser ser candidato a presidente, ele diz para mim que não tem essa vontade, mas se quiser ser, é uma disputa muito mais fácil em 2030, considerando que ele acha que o Lula venceria. Então, para que você vai entrar nessa bola dividida? Então, eu acho que a aposta no governador Tarcísio, como candidato à presidência, é uma aposta ruim, no sentido de que as pessoas que estão aí botando dinheiro nessa visão de mercado, eu acho que elas não pararam para pensar muito bem no que isso implicaria. E que o governador tomaria essa decisão. Ratinho Júnior, quantos segundos de internet a militância bolsonarista precisa para destruir o Ratinho Júnior para que ele nunca mais se eleja nem governador, nem síndico do prédio dele? Quantos segundos a militância na internet? Isso não é ataque, discurso de ódio. Não, é a opinião das pessoas. As pessoas vão manifestar suas opiniões e vão destruir. Por isso que o sistema precisa da censura na internet. Por isso que o sistema precisa. Porque senão, se as pessoas falarem, essas candidaturas palatáveis ao sistema são destruídas em 2 minutos. Então, Paulo, se eu fosse apostar num cenário, eu apostaria numa candidatura, neste momento para mudar, mas eu apostaria numa candidatura de alguém da família Bolsonaro. Esse alguém seria o Flávio, Paulo? Desculpa te interromper, mas me parece que faltam alternativas a não ser o Flávio, né? Não há nenhuma impossibilidade. Não há nenhuma impossibilidade de que a Michele seja candidata, não há nenhuma impossibilidade de que o Eduardo seja candidato. Por exemplo, como eu disse, um cenário de anistia o próprio Eduardo. O Eduardo passa a ser um possível candidato.
Eu, particularmente, sou entusiasta da candidatura do Flávio. Eu acho que o Eduardo para mim, hoje, o melhor nome para ser presidente do Brasil, porque é a pessoa que melhor simboliza as ideias. Eu conheço muito bem, eu digo para vocês, assim, uma pena o Eduardo ainda não ter participado hoje conosco aqui, mas ele virá em breve. O Eduardo é uma pessoa extremamente razoável, muito razoável. As pessoas pensam que Eduardo é extremista. Eduardo tem nada de extremista. É uma pessoa com uma capacidade estratégica que o pai não tem. É uma pessoa de conversa. Eduardo é uma pessoa que conversa. Ele não aceita o famoso acordo caracu, mas ele, como o Trump, não aceita, mas ele conversa com todo mundo. O Eduardo é uma pessoa absolutamente comprometida com o país, com a mesma noção que eu tenho de que nós temos que nos submeter a algo maior que a vontade divina, mais preocupado com o legado e o que é melhor para o país do que com o próprio interesse político. Então, assim, realmente é impressionante. Posto isso, eu acho que a candidatura do Flávio Bolsonaro traz vantagens enormes que a do Eduardo não traz. O Flávio é uma pessoa muito articulada, inclusive com o sistema. Ele é uma pessoa que tem portas abertas de diálogo, mas ao mesmo tempo que não compõe o sistema. Então, digamos assim, se o Eduardo está aqui, o Tarcísio está aqui, né, o Flávio está ali no meio. E eu acho que seria um candidato que sim representaria de forma bastante satisfatória esse movimento nacional populista. E eu digo o seguinte: se o Flávio Bolsonaro se lança candidato amanhã, e eu digo que teria o apoio unânime da família, o que o sistema pode fazer a respeito? Ora, no máximo, torná-lo inelegível. E essa é a grande preocupação, né? Porque o sistema tirou o Bolsonaro, agiu para tirar o Eduardo, e está tentando tirar o Eduardo, e a gente entende que no momento em que o Flávio se lance candidato, o sistema vai agir para tirá-lo também da mesma forma. Porque aquilo que eu disse no início do programa, o sistema controla o judiciário e o judiciário é imune à vontade popular e, portanto, o sistema tem esse braço judiciário para retirar os candidatos que são desagradáveis ao sistema. O que está acontecendo também na campanha para o Senado, o que vai acontecer para deputado, para governadores, o sistema vai retirar os candidatos que sejam inconvenientes de alguma forma, né? A judicialização da política e a politização da justiça se tornaram muito fortes no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente nos últimos anos. Olá, amigos do canal Olavo do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.